Muito bem. Está vendo? Ainda bem que nós temos aí o nosso COJA para nos alertar. Amém. Bom, os programas da ESB, né? Nós temos aí, primeiramente, o programa de palestras e workshops, né? Que é esse o programa que vocês estão vendo. Mensalmente, nós promovemos alguma apresentação de temas que são relevantes, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Nós temos um programa aí que a gente fala que é a nossa menina dos olhos, né, que é o programa do Jovem Aprendiz. É um programa onde nós temos parceria com algumas entidades que elas ajudam na capacitação dos alunos para que eles possam entrar no Senai de uma forma mais tranquila, fazem o treinamento desses alunos, e nós da ESB ajudamos a fazer a colocação desses alunos em empresas, para eles poderem fazer o curso do Senai e, ao mesmo tempo, estarem empregados no programa de Jovem Aprendiz das empresas. Nós temos um programa também de benefícios e empresas parceiras, nós temos um programa aí de planos de saúde, assistência jurídica para a aposentadoria e também de seguros elementares, né, representado aí pelo nosso Walter, que hoje está aí presente. Nós temos um contrato de prestação de serviço, cooperação em tecnologia com a ACD. Nós temos diversos dos nossos membros que frequentemente estão visitando as unidades da ACD, auxiliando em projetos, auxiliando em doações de alguns materiais que eles têm necessidade. E nós temos, logicamente, um estreito relacionamento com o Senai, em especial com as unidades Senai do Ari Torres e com a do Senai Suíço Brasileira, né? Onde nós temos diversas ações promovidas em conjuntos, fazemos divulgação dos cursos dessas unidades e eles também nos auxiliam demais aí com diversas ações de apoio à ESB. Nós estamos presentes nas principais redes sociais, então, aí, quem quiser tirar uma fotinho aí dessa tela para depois acessar nossas redes, está aí disponível. E se você achar interessante os projetos que a ESB vem mantendo e você quiser ajudar, você tem aí a possibilidade de entrar nesses links, um pouquinho difícil, né? Você entrar nos links, aí também se quiser tirar uma foto para depois acessar os links, mas o mais fácil é você entrar no próprio site da ESB. Lá nós temos uma página especificamente para contribuições e também você pode fazer um Pix. Além disso, você pode ajudar também se tornando um membro da ESB. Você venha a cooperar, venha a doar os seus braços aí para a nossa instituição, trabalhar com a gente e escolher alguma forma que você possa vir a se integrar conosco. E é isso aí que a gente tinha para falar da ESB. Quem quiser saber mais detalhes, pode vir a conversar com qualquer um dos membros aí da ESB que estão presentes, pode mandar um e-mail para contato@aesb.org.br ou falar com a gente, tá ok? Muito obrigado aí pela presença de todos. E, Juliana, agora é com você. Só uma coisa, para quem tiver interesse, eu acabei de colocar no chat o link do site da ESB, tá? Desculpe, Júlio. Obrigado. Não, beleza. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para começar a nossa apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade aí de falar um pouco sobre esse assunto que eu gosto bastante, né, da ISO 9001. Então, eu agradeço o convite, agradeço aí essa oportunidade. Sou ex-aluna, né, do Senai Suíço, e então eu tenho um carinho muito grande por essa instituição. Então, aquilo que eu puder ajudar ou contribuir, né, relacionado a essa instituição, será feito com o maior carinho. Ok? Todos estão vendo a minha tela? Sim? Muito bem. Vou falar rapidamente sobre a minha consultoria, né? Eu trabalho com a parte de implantação de sistemas de gestão e nós somos uma consultoria que atua nas áreas de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho,
processos, segurança de alimentos, terceirização de alguns processos como qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho e compras, né, e algumas outras. Também a parte de recursos humanos, que não é bem o recursos humanos folha de pagamento, mas recursos humanos na parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de talentos, plano de sucessão. E a parte de treinamentos. Aqueles treinamentos de prateleira, então, por exemplo, um ISO 9001, né, o treinamento de ISO 9001, que já pronto, né, e alguns treinamentos desenvolvidos, personalizados de acordo com a necessidade de cada organização, de cada empresa. Então, falando um pouquinho aí sobre a CBN Consultoria, e um pouco de mim. Como eu falei, eu sou formada em técnica de mecânica de precisão pelo Senai Suíço, lá na turma de 96, né? Eu iniciei em 96 e me formei em 99. Sou engenheira mecânica, tenho especialidade em engenharia de segurança do trabalho, segurança de alimentos, também atuo como perita judicial e auditora líder na parte de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho, responsabilidade social também. E tenho aí mais de 20 anos de experiência nesse processo, né? Então, desde que eu saí do Senai, eu já trabalho nessa área aí de qualidade, principalmente, né? Falando da ISO 9001, que passou já por diversos processos de transformação, e eu pude, né, participar de pelo menos 3, né, revisões da ISO 9001, sempre reimplementando e participando de treinamentos e desenvolvimento. E atuação, né, muito forte também no desenvolvimento de cadeia de fornecedores, tanto Brasil quanto internacional, quanto fora do Brasil. E aí eu trouxe hoje, né, um assunto da ISO 9001. Muita gente tem, né, a ideia de que a ISO 9001 é um processo muito burocrático, que, na verdade, ele vem para trazer mais trabalho, mais necessidade de pessoas para cuidar, né, do processo dentro das empresas. Mas eu vou começar com uma pergunta, né? Vocês sabiam que em 2020 nós tivemos aí um encerramento de 3,36 milhões de empresas que fecharam no primeiro ano, né? E aí a gente fala, poxa, mas foi um ano que começou a pandemia, muitas organizações enfrentaram diversos problemas e não conseguiram, né, se sustentar aí nesse processo. Só que 80% de pequenas empresas, né, elas fecham antes de completar 5 anos. Ou seja, isso já estava acontecendo antes da pandemia. E por que que isso acontece? Principalmente a falta de planejamento, né? As organizações, elas não entendem qual é o objetivo delas existirem, elas não se planejam em termos de financeiros, em termos de recursos humanos, em termos de recursos tecnológicos, e acabam vendo que aquele sonho, né, de abrir uma empresa, sem esse planejamento, ele acaba desaparecendo, né, ou naufragando aí por uma ausência de planejamento. E então a gente vê muita falta de objetivo, muitas organizações elas não sabem onde elas estão e onde elas querem chegar. Elas não medem a avaliação de desempenho delas, elas não entendem daquilo que ela projetou como objetivo, elas não param um tempo para analisar, né, os dirigentes ou os proprietários das empresas, eles não param para avaliar muitas vezes o desempenho dessa organização, em termos daquilo que ele projetou como objetivo. Não enxergam quais são os riscos e quais são as oportunidades do negócio. Na pandemia, muita organização acabou fechando porque não enxergou oportunidades, só enxergou problemas, né? Então, isso acaba fazendo com que a organização ela acabe encerrando as atividades, ela só fica focada no problema, ela não tenta encontrar oportunidades. Não sabe, muitas vezes,
quem são as partes interessadas dentro dessa empresa e fora dessa empresa, e também qual o contexto que ela está inserido, e que esse contexto ele muda, tanto o contexto externo e o contexto dentro da organização. Perdem o foco no cliente, muitas vezes, e também não conhecem quais são as competências mínimas necessárias, né? Eu conheço algumas organizações que as pessoas nem sabem muito bem o que tem que fazer, mas elas estão lá, naquela posição. Então, não há um desenvolvimento, né, ou um planejamento das competências mínimas necessárias para cada posição dentro da empresa. E também quando uma mudança ela é necessária. Então, as organizações também resistem em mudar, né, conforme as coisas vão mudando, né, em termos de contexto. E a ISO 9001, ela traz todas as diretrizes para uma boa gestão de sucesso, né, de cada negócio. Tudo aquilo que eu falei no primeiro slide, ela traz uma estrutura para que as organizações elas consigam desenvolver e consigam entender para elas se anteciparem aos problemas. E quando a gente fala da norma, né, da ISO 9001, ela é um documento, é uma norma, então a gente fala assim, putz, norma, né, é uma coisa pesada, a gente já vem sempre com aquela cabeça da norma técnica, daquilo que são regras duras, né, e que é um conteúdo muito denso, e na verdade não, a ISO 9001, ela traz diretrizes daquilo que cada organização ela tem que avaliar ou ela tem que estabelecer, ajuda no estabelecimento de critérios de muita coisa, né? E ela ajuda as organizações a crescerem. E muitas vezes, sempre quando eu começo um projeto novo, a empresa vem e fala, Juliana, olha, eu gostaria de implantar a ISO 9001 na minha empresa. Aí eu falo, ok. Para que você quer implantar a ISO 9001 dentro da sua empresa? Eu preciso do certificado, porque os clientes estão pedindo. E aí eu falo, gente, se for para ter uma ISO 9001 só para você ter um certificado, não vale a pena, né? Porque aí sim você vai ter mais trabalho, você vai ter mais burocracia, de coisas que você não vai ter um benefício disso. A partir do momento que você entende que a ISO 9001 ela é um sistema de gestão e que as coisas têm que acontecer conforme estão estabelecidos dentro da ISO 9001, aí a organização ela vê que as coisas fluem melhor, que os resultados começam a ficar mais claros dentro da organização, e se os resultados não estão aparecendo, ela dá direcionamento para que você corrija a rota, né, determine ações diferenciadas para que você atinja os objetivos que você gostaria de atingir. Então, a primeira coisa que a ISO 9001 traz é que os proprietários, vamos falar principalmente de proprietários de pequenas empresas, entendam qual é o contexto dessa organização. Falando em termos de contexto externo e falando de contexto interno. Quando a gente fala de contexto externo, em que momento de vida nós estamos passando? Momento político, momento de inflação, momento de pandemia, né? Tudo isso deve ser levado em consideração em relação ao tipo de negócio que eu tenho. E em relação também ao meu contexto interno, né? Como que minha organização se comporta? Qual é a cultura da minha organização? Muita gente pede demissão dentro da minha empresa, as pessoas buscam desenvolvimento, não buscam. Como que é, né, essa cultura dentro da minha empresa? Eu preciso entender, porque muitas vezes eu quero alcançar um determinado objetivo, mas com o contexto interno que eu tenho dentro da minha organização, eu não vou conseguir atingir.
se eu não tomar algumas ações em relação ao meu contexto interno e também em relação ao meu contexto externo, né? É preciso entender quem são as partes interessadas do negócio, né? E além de entender as partes interessadas, quem que tem interesse na minha empresa, né? Ou dos resultados da minha empresa? Proprietários, funcionários, fornecedores. Muitas vezes, muitas organizações não dão muita atenção para os fornecedores, mas são peças-chave. Se o fornecedor ele não entrega um serviço ou um produto, né, a gente não entrega para o nosso cliente também. Então, a gente precisa entender quem são as partes interessadas, quem pode se sentir afetado, né, em relação a tudo aquilo que eu faço dentro da minha empresa, e monitorar a satisfação dessas partes interessadas. Principalmente monitorar, né, o quanto que eu estou atendendo à expectativa do meu cliente, atendendo às expectativas dos meus funcionários, atendendo às expectativas do proprietário, né, de quem é o dono do negócio. Então, eu preciso entender e de tempos em tempos avaliar se eu preciso alterar em alguma coisa. Porque se uma das partes interessadas resolve não colaborar, né, com o meu negócio, com a minha empresa, com certeza o objetivo que eu quero atingir eu não vou atingir. O outro ponto é, então eu entendi o meu contexto, eu entendi quem são as partes interessadas desse negócio, eu busco, né, entender sobre a minha liderança. Quando eu falo da liderança, é aquela liderança com foco no cliente. Então, realmente, os proprietários, eles têm esse foco no cliente? Isso está desdobrado nos níveis dentro da empresa, principalmente em níveis de liderança, né, supervisores, coordenadores, líderes, como que essas pessoas têm também um foco no cliente? Ela deixa mais claro, né, e ela dá uma diretriz de que você, para que quem faça a coisa acontecer, esteja muito claro quem tem responsabilidade e autoridade pelo quê. Então, e muitas pessoas também confundem, né, responsabilidade e autoridade. Então, responsabilidade é aquilo que eu preciso fazer, e autoridade é quando eu posso tomar uma decisão a respeito de um determinado assunto. E por falta dessa definição clara dentro das organizações sobre as responsabilidades, sobre as autoridades, isso acaba, sabe aquela coisa? Mas de quem que era a responsabilidade disso? Ninguém sabe. E aí a coisa não aconteceu e a definição não estava clara. Algumas pessoas achavam uma coisa, outras achavam outra, e aí aquilo que era para ter sido feito acabou não acontecendo. Então, a ausência de responsabilidades e autoridades de forma clara faz com que as organizações falhem. Também, quais são as competências mínimas necessárias para cada posição? Eu preciso entender. Então, eu tenho uma empresa, digamos, uma empresa de usinagem, né? E aí eu vou contratar, eu preciso de pessoas que operem em torno CNC, por exemplo. Eu tenho uma competência mínima necessária. Eu não posso pegar uma pessoa que não tenha conhecimento sobre aquela atividade, né? E quando eu defino competências, eu também preciso avaliar se quem está ocupando aquelas posições estão realmente preparados para executar aquelas atividades. Se elas não estiverem preparadas, eu preciso desenvolver um plano de treinamento para essas pessoas. Então, vejam que primeiro eu entendo o meu contexto, onde eu estou, né? Eu entendo quais são as posições que eu preciso dentro da minha empresa, quais são as competências mínimas necessárias e o desenvolvimento das pessoas que não estiverem atendendo 100% das competências que a gente precisa. E também uma coisa que as empresas, principalmente empresas menores, não pensam em plano de sucessão. E quando a gente fala de empresas menores, muitas vezes a gente fala de empresas familiares, né? E as empresas familiares é aquela coisa de pai para filho, né? De mãe para filha. E
não pensa se realmente quem vai me suceder, né? Então, vou pegar o exemplo da minha consultoria, vou pegar o meu filho lá no futuro e falar assim, ó, filho, agora é você que toca. Mas será que ele está preparado para isso? Será que é um plano de sucessão adequado? E às vezes eu tenho outras pessoas mais preparadas, né, e que vão conseguir tocar muito melhor o negócio porque tem a competência, né, tem as habilidades para aquilo. E aí, quando essa pessoa ela morre, né, ou ela se aposenta, a organização acaba morrendo. Por quê? Porque não desenvolveu um plano de sucessão para continuidade do negócio. Mesmo que também não seja uma empresa familiar, isso também acontece em grandes empresas, né? Alguns líderes falham no desenvolvimento de planos de sucessão, né? Ou por receio, né? Não, eu não vou desenvolver ninguém porque eu quero me aposentar aqui, mas não está pensando na continuidade do negócio, e isso, quando você estabelece um sistema de gestão, você consegue enxergar. Líderes que não conseguem uma promoção porque não desenvolveram um sucessor, né? E também empresas que perdem talentos porque não identificaram, não criaram mecanismos, né? Como a ISO 9001 ela estabelece, ela não consegue desenvolver mecanismos para reter os talentos dentro dessa organização, e principalmente aqueles talentos que estão em posições-chave. E aí, quando essa pessoa sai, muita coisa errada começa a acontecer, né? Eu não desenvolvi uma pessoa que pudesse assumir rapidamente aí essa posição. Pessoal, se alguém tiver qualquer dúvida, é só sinalizar, fiquem à vontade para perguntar. E aí eu estabeleço onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, as organizações, elas identificam como que elas estão começando, ou muitas vezes a empresa já está rodando e ela já percebe aquilo que ela precisa melhorar, e ela estabelece objetivos para ela, em um determinado tempo, alcançar determinados objetivos. E isso tem que estar formalizado. Quando você formaliza, você revisita, né, aqueles objetivos de tempos em tempos. Avalia o porquê, né? Se você não está atingindo o objetivo, ou você consegue enxergar que você não está naquele caminho correto, você já tem metodologias para correção de rota. E ela faz com que você revisite sempre esses objetivos. Eu não sei se alguém aqui, né, no final do ano, né, ano novo, quem já estabeleceu objetivos pessoais? Não precisa falar quais são eles, mas quem já estabeleceu objetivos pessoais? Eu. Quem a cada 3 meses revisitou esses objetivos para ver se lá no final do ano esses objetivos seriam atingidos? Às vezes nem sabe onde guardou o papel, né? Aí a gente se empolga, não, vamos estabelecer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser tudo lindo. Mas deixa de papel? Oi? Precisava de papel? Precisava de um papel. Então, o que a ISO 9001 ela faz, né? Que as organizações elas estabeleçam esses objetivos, né? Dentro do seu sistema de gestão. E você cria mecanismos, né? Quando você segue as diretrizes aí da ISO 9001, você cria mecanismos para revisitar esses objetivos. E aí você enxerga e fala assim, putz, esse objetivo aqui é impossível de atingir, né? Quando eu pensei nesse objetivo lá no início do ano, por exemplo, eu não pensei em algumas dificuldades. Aí o que a organização ela faz? Ela avalia quais são os riscos, o que está impedindo dessa organização atingir esse objetivo. Se ela puder estabelecer ações para minimizar os riscos que estão impedindo, né, o crescimento ou o atingimento desses objetivos, ok, ela pode estabelecer algumas ações.
Por outro lado, a organização falou assim, não faz sentido esse objetivo, o que eu vou ter que investir para atingir esse objetivo é muito mais caro do que o benefício que eu vou ter, e não tem problema nenhum de revisar esse objetivo e definir um novo, né? Desde que faça sentido para a organização, desde que faça sentido para a empresa. Então, ela te ajuda a criar mecanismos de revisitar, né, sempre os objetivos, corrigir rotas ou reavaliar esse caminho que você definiu para atingir os objetivos. E os riscos e oportunidades, né? Como eu falei no slide anterior, eu sempre tenho que avaliar quais os riscos relacionados ao meu negócio e o que vão impedir de que eu atinja o meu objetivo. Às vezes, não somente atingir o objetivo, mas também de até fechar o meu negócio, né? De fechar a minha empresa. Então, eu tenho que identificar esses riscos. Quando eu identifico os riscos relacionado ao negócio, à organização, à empresa, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer ações que reduzam o risco ou que até mesmo eliminem esses riscos. Porém, existem alguns riscos que só são possíveis de monitorar. Você não vai conseguir eliminar. Então, por exemplo, pandemia foi um risco para muitas organizações. E o que as organizações elas fizeram? Vai trabalhar em home office, vai usar equipamentos de proteção, tentou minimizar e ficou monitorando. Eliminar ela não conseguiria. Mas existem outros riscos que as organizações elas conseguem eliminar. E ela ajuda também a fazer com que as pessoas dentro da organização enxerguem oportunidades, né? Um exemplo, eu estou trazendo muito exemplo, né, sobre a pandemia, porque são exemplos muito claros que todo mundo acabou vivenciando. Então, empresas de cosméticos, por exemplo, invasadoras de cosméticos, né? Num primeiro momento deu aquele baque, porque houve uma queda significativa nas vendas, né, de cosméticos, porém, elas enxergaram a oportunidade de invasar o álcool gel, né? E aqueles que enxergaram a oportunidade rapidamente conseguiram, né, se ajustar, e até houve uma demanda muito maior até do que era a parte do envasamento de cosméticos. Então, quando eu tenho um sistema de gestão bem implementado e que realmente eu uso para benefício da organização, eu enxergo os riscos e eu enxergo oportunidades também. E eu defino ações para potencializar essas oportunidades que vão me ajudar a atingir os objetivos que a minha organização precisa atingir. E gestão de mudanças, pessoal. Isso aqui é extremamente importante, né? Quem trabalha em indústria, né, já se deparou com uma máquina sendo instalada no meio da fábrica, sem muita gente saber. Já aconteceu isso com quem trabalha em indústria? Chegou lá na fábrica e falou assim, nossa, mas que máquina que é essa? Né? Você não sabia? Essa é uma máquina que nós decidimos comprar e a gente está instalando. E ninguém fez uma análise dessa mudança. Ninguém parou para pensar, né? Falou assim, não, a máquina é boa, a gente vai precisar. E decidiram comprar. Não estabelece qual que é o objetivo da mudança. Não estabelece, né, o porquê daquela mudança e quanto que aquela mudança realmente vai te trazer de retorno. Né? Quais são os impactos daquele novo equipamento na sua fábrica, né? Quais são os riscos, quais são os impactos que ela traz. E também, né, eu não avalio se eu comprei uma máquina com um objetivo, e depois eu não avalio se realmente aquilo que eu pensei quando eu comprei a máquina realmente me trouxe, né, de benefício. Outra gestão de mudança que falta muito dentro das organizações. Às vezes,
se decide demitir alguém numa posição chave, por diversos motivos, né? Precisa reduzir custo, ou a pessoa não está performando, simplesmente demite. Não se faz um planejamento dessa mudança. Quem é a pessoa que vai assumir a posição? Essa pessoa realmente está preparada? Realmente ela vai trazer os mesmos objetivos, né? Vai atingir os objetivos daquela posição? Foi eficaz a mudança? Realmente aquilo que eu pensava quando eu decidi, né, dispensar a pessoa, realmente aconteceu? Ou, não, eu quero promover alguém, né? E aí eu também preciso fazer uma avaliação dessa mudança. Então, a ISO 9001, ela também ajuda as organizações a planejarem melhor as mudanças. E muitas vezes, organizações que se planejam antes de fazer a mudança, muitas vezes abortam a mudança porque não vai fazer muito sentido, né? E também não tem problema nenhum nisso, né? Desde que esteja bem justificado. Um foco muito grande em pessoas, principalmente na parte de comunicação. Então, não adianta, né, a alta direção, né, os proprietários, eles terem muito claro quais são os objetivos, mas não desdobrarem esses objetivos para toda a organização, né? Então, eu sou dona de uma empresa, eu sei os meus objetivos, mas eu não passo para mais ninguém, porque são estratégicos. Ok, né? Mas existem níveis que você pode abrir esses objetivos e que as pessoas precisam entender, né? Quais são os objetivos que a empresa quer atingir, porque são as pessoas que trabalham dentro dessa organização que vão fazer a empresa realmente chegar naquele objetivo que ela deseja. Não adianta também eu definir, né, responsabilidades e autoridades e não comunicar às pessoas. Eu tenho que garantir que está claro para todo mundo quem é responsável pelo quê, né? E quem comunica e quando comunica. Determinados assuntos, não é todo mundo que está preparado para comunicar, principalmente quando a gente vai falar com partes interessadas, né, ou externas. Então, quando eu vou falar com cliente, quando eu vou falar com órgãos públicos, né, órgãos fiscalizadores, mídia, determinados problemas, às vezes a mídia, né, bate na porta, e aí a gente tem que saber exatamente quem fala o quê e quando fala, né? Então, eu preciso ter pessoas realmente preparadas para fazer isso. Documentação, né? Então, o João comentou, assim, nossa, mas tinha que ter o papel? Tem que ter o papel. A gente esquece, né? E muitas vezes as pessoas mudam. Então, se eu não tenho documentos, eu não sei do histórico, eu não sei o que aconteceu. Quando eu tenho procedimentos documentados, quando tenho instruções de trabalho documentadas, isso ajuda as pessoas a fazerem as coisas da mesma forma. Não quer dizer que seja a melhor forma, mas garante que as pessoas fizeram da mesma forma. E ela ajuda também a evolução de melhorias de processo. Assim, acho que agora é momento de a gente parar, analisar esse processo. Se todo mundo sempre faz igual, não tem variável, então vou conseguir aplicar melhorias dentro dessa instrução ou desse processo, desde que todo mundo esteja seguindo da mesma forma. Eu preciso controlar os documentos, né? Eu não posso ter um documento para um processo, 2 documentos para um mesmo processo falando de coisas diferentes, então por isso eu preciso ter esses documentos controlados e, muito importante, os registros, né? Os registros são os comprovantes que a gente tem das atividades que a gente se compromete em fazer. Então, como que a gente garante, né? Pagamos uma conta, um exemplo bem simples, pagamos uma conta. Como que a gente comprova ou demonstra que fez aquela atividade? Com um comprovante, né? Que é um registro da atividade do pagamento. E por isso que a gente tem que ter registros de tudo que acontece dentro da organização.
Recebo uma reclamação de cliente, o que eu vou revisitar? Os meus registros, para ver onde foi a falha, para corrigir e aquilo não acontecer novamente. Satisfação do cliente, então a ISO 9001 ela traz muito forte como avaliar a satisfação dos meus clientes. Então, sem clientes não existe empresa, não existe organização. Então, ela ajuda a desenvolver metodologias eficazes, né, e metodologias que tragam resultados reais sobre a satisfação do cliente, e também, não somente avaliar, você está satisfeito? Não está? Ok, bacana. Tá, não tá? Só ter o resultado também não adianta nada. Ela te força a avaliar esses resultados e ela força também a tomada de ações para que você melhore cada vez mais a satisfação dos seus clientes. Então, esse é um outro ponto muito importante que a ISO 9001 traz. E a auditoria interna? E a ISO 9001, ela estabelece que vocês façam auditorias internas. Então, você fez todo o processo, você tem documentos, você tem os seus objetivos, os seus indicadores, você tem uma auditoria interna para avaliar se tudo aquilo que você planejou em fazer, você realmente está fazendo, né? E aí o pessoal fala assim, putz, auditoria interna, né? Ai, é uma coisa chata, alguém avaliando, né? E as organizações, elas perdem uma oportunidade, uma oportunidade de ouro, né? Eu costumo dizer que a auditoria interna é uma oportunidade de ouro, de que a organização ela tem de parar e olhar todos os seus processos e ver onde ela consegue melhorar. E por que é uma oportunidade de ouro? Porque você tem que registrar tudo aquilo que está bom e tudo aquilo que precisa ser melhorado. E aí você documenta e você tem que reavaliar, né, se as ações para resolver os problemas estão sendo adequadas ou não. E muitas vezes as organizações falam assim, faz um relatório de auditoria interna, né? Teve uma não conformidade, tranquilo. E quando eu faço uma auditoria interna, por exemplo, eu já falo para a organização, falo, gente, não se assustem com o número de não conformidades ou problemas encontrados, 30, 40, não é problema. É uma fonte enorme de melhorias que você pode fazer dentro da organização. Então, quem pensa em ter um sistema de gestão, aproveitem ao máximo, principalmente esse processo de auditoria interna. Ok, é um auditor que vem, que vai avaliar, que vai verificar. Pessoal, ele está avaliando o processo, ele não está avaliando a Juliana, né? Ele não está avaliando o Cláudio, o Carlos, o Vinícius. Não, ele está avaliando o processo, onde o processo precisa ser corrigido. Então, por isso que eu falo, quem tem o sistema de gestão, aproveitem ao máximo, né, essa oportunidade, esse momento da auditoria interna. E depois que eu faço uma auditoria interna, né, existe um momento em que a alta direção, né, o proprietário ou as pessoas que tomam decisão dentro da organização, é o momento que ela para e ela avalia todos os resultados dessa organização, todos os resultados dessa empresa. Ela avalia se os resultados que ela planejou realmente estão sendo atingidos, se estão no caminho certo, ela avalia desempenho de fornecedores, ela avalia reclamações de cliente, se todas as partes interessadas estão satisfeitas e realmente elas vão continuar contribuindo com o sucesso da organização. O resultado de auditoria interna, de auditoria externa também, muitas vezes, muitas empresas recebem auditorias de clientes, de certificadoras, né, quando decidem partir para uma certificação. E, diante de todo o cenário, de todos os resultados, ela avalia se existe necessidade de investimento, disponibilidade de recursos,
desenvolvimento de pessoas, treinamento das pessoas, infraestrutura. Então, ela faz uma análise e verifica, não é momento, né? Às vezes reavalia e fala, não, esse objetivo era muito audacioso, a gente vai revisar, não é o momento, ou então, não, precisamos acelerar, né, o atingimento desse objetivo. Então, é um momento que a organização, ela avalia todos os resultados e decide o que vai fazer dali para frente. E até redesenha novos objetivos. Depois de tudo isso, a ideia é que melhore cada vez mais, né, os processos dentro da minha organização. Então, é melhorar continuamente. E a base da ISO 9001 é o PDCA, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar do PDCA. É uma metodologia de planejar, executar aquilo que eu planejei, checar e agir se eu não estiver atingindo, né, aquilo que eu planejei. Então, a ideia não é que as organizações tenham sucesso por sorte, né, por acaso, mas por planejamento, né, por estrutura. Então, a ISO 9000, ela traz aí uma estruturação aí para que as organizações, elas realmente obtenham sucesso. E aí eu pergunto, pessoal, que vocês acham? Toda empresa que tem o certificado ISO 9001, né, que o sistema de gestão é realmente certificado, vocês acreditam que tem um bom sistema de gestão? Não, não tem. Não tem. Realmente, muitas organizações, elas têm um certificado porque foi uma demanda do mercado apenas, e não porque ela quer realmente ter um sistema de gestão. Então, antes de partir, né, para um processo de implantação de um sistema de gestão ISO 9001, é importante para a organização ela entenda os benefícios e não tenha um certificado só por ter, né? Então, é importante, muito importante isso aí. Então, a resposta é não, né? Então, o fato de estar certificado não significa que tem um bom sistema de gestão. Eu faço auditorias por certificadora, né? E eu até participei de uma auditoria que todos os documentos que a auditada estava me mostrando tinham sido emitidos no dia 7 de setembro, tipo uns 15 dias antes da auditoria. Você fala assim, não é um sistema de gestão, você está mostrando os documentos que são previstos pela norma, né? Então, me engana que eu gosto. Tu fala, ok, tá bom, né? É isso que você quer, né? Mas, e aí teve uma hora que eu não aguentei, eu falei, nossa, você trabalhou bastante no dia 7 de setembro, né? E aí ela ficou meio sem graça e tal. Não é um sistema de gestão. Ela tem um certificado? Tem, mas ela não tem um sistema de gestão, né? Mas, lembrando, né, pessoal, fala assim, não, gente, eu vou implantar a ISO 9001, mas eu não quero partir para um certificado. Mas a gente também tem que ter em mente que um certificado, um sistema de gestão bom, e um sistema de gestão que tenha o certificado vai ser só uma consequência, né? Ter um certificado abre portas, né? Existem processos de cotação, por exemplo, dependendo da empresa, se você não tem o certificado, você nem participa, né? Do processo. Então, é importante ter isso em mente também, né? Principalmente processos de exportação, né? As empresas lá fora exigem muito mais do que aqui. Sim, exigem muito mais. Exigem. E mesmo, né, você apresenta o seu certificado e mesmo assim as empresas, para ter você como fornecedor, ela também quer fazer uma nova auditoria, não só a auditoria da certificadora basta. Elas querem também uma auditoria pelo próprio cliente, né? O cliente quer fazer essa auditoria também para confirmar se realmente tem um bom sistema de gestão. E aí eu abro para perguntas, alguma dúvida, pessoal? Bom, Juliana, primeiro parabéns, né? Foi
bem dinâmica, bem bacana a temática. E assim, primeiro, no meu caso, bate aquele desespero, né? Porque, bom, já são 23 anos de empresa, faz esse ano, e realmente existe essa necessidade, né? De normas, de organização, e assim, aí faço a pergunta, uma empresa que nem no meu caso, que nunca fez nada, em 20 e tantos anos de operação. Como começar, porque assim, igual no meu caso, tenho mais 2 sócios que não compartem da mesma opinião, o que fazer? É um pedido de É, socorro. a primeira coisa é entender, assim, qual é o objetivo hoje, né? Qual é o objetivo Aham. da sua organização? Então, você está num ponto, do jeito que está, tá bom para você? Ok. Então, vamos levando a vida assim. Não, eu quero crescer, né? Eu Sim, quero, eu quero sair do ponto A e eu quero chegar aqui no ponto B, pelo menos, né? É, tenho condições de fazer isso da forma como sempre foi feita, né? Tenho, ok, né? De repente pode sofrer um pouquinho, tropeçar em algumas coisas, mas pode acontecer. Mas quando você faz de uma forma estruturada, como eu falei, né? Você tem uma facilidade maior. Então, assim, primeira coisa é entender qual é o seu objetivo. Se hoje ele já está sendo atendido, ok. Mas se você quer crescer, se você quer estruturar, quer melhorar, está tendo muita reclamação de cliente, ou está tendo, poderia ser mais produtivo, por esse é o exemplo, ponto. Esse é o ponto. né? Puxa, eu queria fazer as coisas mais de uma forma mais produtiva. Então, eu preciso estruturar, eu preciso padronizar, né, para conseguir entender como que as coisas acontecem e onde eu posso melhorar, né? E a ISO 9000, ela te traz. Mas a primeira coisa é entender qual é o meu objetivo dentro dessa organização. Aproveitando, emendando mais uma pergunta. Sim. Hoje existem, por exemplo, principalmente para pequenas e médias empresas, existe algum canal de financiamento para implantação disso? Não existe? Como é que está isso Hum, hoje? Porque, hum, assim, a primeira, pelo menos na minha empresa, a primeira coisa que barra é sempre no custo, é o que você falou lá no começo. Ah, vamos, sim. não, mas ok, contratar? Não, não esquece. Então, fica e o problema só vai aumentando. Então, hoje existe alguma coisa? Não existe? Não, em termos de, por exemplo, se você pensa num sistema de gestão certificado, né, tem um custo, né, o processo da Exato. certificadora ela tem um custo. O que acontece é que existem várias certificadoras agora no mercado, antigamente eram 3 ou 4 no máximo, hoje a gente tem várias aí, que até acabou ficando um pouco mais acessível esse valor em termos de certificação. Mas se eu Hum. quero só um sistema de gestão, né, aí é estabelecer, de repente, uma pessoa que faça, né, o processo, seja treinada e faça esse processo. Mas em termos, assim, de financiamento, não conheço, né, porque como é uma certificação voluntária, ela não é uma certificação compulsória, né, não é um sistema de gestão compulsório, então, não tem nenhuma, não conheço nenhuma ajuda. Mas, assim, em termos de custo, Marcos, não é mais aquele bicho de 7 cabeças que era há 20, 25 anos atrás, É né? só Os chamar a processos. CBN Consultoria. É, isso aí. Eu tenho uma pergunta, Juliana. Assim, ó, Sim. tá claro assim os objetivos de ter um sistema de gestão até para poder ter uma questão de ascensão das pessoas ali, planos de carreira, o que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, tudo isso está muito claro. Mas existem empresas no Brasil, a questão é assim, ela é mais cultural, das empresas só entenderem que a ISO 9001 é para ter mais clientes e aí sim eu vou atrás de uma certificação para que com esse título de qualidade
eu consiga ter mais clientes? Ou as empresas já começam a entender que eu ter uma certificação ou eu ter um sistema de gestão, não necessariamente certificado por uma certificadora, eu consigo ter mais produtividade e atender melhor meus clientes? Como que você enxerga isso? Olha, a grande maioria não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte das empresas que têm o sistema de gestão ISO 9001 certificado é porque foi uma demanda de cliente, né, abrir portas e tudo mais. Porém, eu conheço empresas que implementaram o sistema de gestão da ISO 9001 porque realmente queriam melhorar e nem tem interesse nenhum em ter um certificado, né? Mas eles têm o sistema de gestão implementado e funciona muito melhor do que muitos sistemas de gestão certificados. Isso é bacana entender, principalmente pensando na competitividade das empresas brasileiras, né? No mundo globalizado agora, que a gente vive já, sei lá, 30 anos, ou 20 anos, é muito importante isso, né? Da organização da produção. Com certeza. Mas lembrando assim, né, a ISO 9001, ela abrange todo e qualquer tipo de negócio, né? Sim, Muitas sim. vezes a gente fica com a ideia muito que é para produção, indústria, mas não, é serviços também, né? Comércio, ela Verdade. é aplicável a todo tipo de... De business aí, de negócios. Isso. Até aproveitando o gancho, Juliana, tenho aqui a pergunta do Vinícius Magalhães no chat, que ele está agradecendo pela palestra, e a questão dele é a seguinte: como você, Juliana, enxerga a implementação da certificação ISO 9001 em empresas de tecnologia, que costumam ter processos mais ágeis e uma gestão bem rotativa, com muitos projetos, enfim, software, alguma coisa dessa forma? A ISO 9000 ela vai acabar ajudando, como tudo muda muito rápido, né? E você tem que estabelecer, né, por exemplo, riscos e oportunidades, muda o tempo todo, né? Então, é importante, se você documenta conforme estabelece na ISO 9001, o que acontece? Você consegue ter um histórico do que foi mudando ao longo do tempo, né? Então, ela acaba te ajudando. Falou, opa, aquele risco a gente analisou já. O que a gente fez? Mas o risco ainda está aqui, né? A coisa mudou, mas o risco continua aqui. O que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque aquilo que nós fizemos não deu certo. Então, e hoje, as empresas de tecnologia, sim, têm uma velocidade maior, mas a gente pode ver que em qualquer negócio hoje, né, tudo está mudando muito, muito rápido, né? Então, falando de pandemia, agora todo mundo está com máscara. Não, não está com máscara. Pode ambiente fechado? Não pode. É home office? Não, não é mais. E aí as empresas elas têm que ter, né, uma sistemática, um mecanismo padronizado para fazer as avaliações à medida que a coisa vai mudando, mesmo que seja de um dia para o outro. Então, ela acaba te ajudando a criar esse mecanismo, mesmo que seja uma empresa que mude até no mesmo dia, né? Ela te ajuda a criar até planos de crise, né? Que você precisa fazer reuniões a cada 2 horas para ir reavaliando aí o processo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Vinícius. Não colocou nada ainda. Respondeu sim. Ok. Aqui o Fernando Freidson também está fazendo uma pergunta, João. Deixa eu ver aqui. Abre o microfone para fazer perguntas, pessoal. Não precisa ficar tímido, não. O Fernando Freidson, nosso vulgo Soninho. Existe alguma relação quanto às referências preconizadas pela ESG? Alguma relação de comunicação entre as duas metodologias? ESG seria a parte de sustentabilidade? Abre o microfone, Fernando.
Sim, isso. Se tem alguma coisa, porque a ISO 9001 já tem uma referência histórica consolidada. E SG, nos Sim. últimos 4, 5 anos, não sei quanto tempo exatamente, está vindo com muita força em termos de emissão de corporações e tudo mais. Queria saber como que fica a relação dessas coisas que são mais tradicionais com essa nova entrada desse novo olhar aí. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, organizações que elas têm um sistema de gestão há um determinado tempo, ou sistemas de gestão mais maduros, eles terão muito mais facilidades, né, de adaptar aí essa parte de sustentabilidade já dentro do seu processo, do seu sistema de gestão. Até porque já tem, né, toda essa definição de objetivos, a definição de, como que eu posso dizer? De acompanhamento de indicadores, né, de estabelecimento de metas reais, de desenvolvimento das pessoas, de treinamento. Então, vai haver tem uma facilidade maior, né, para incorporar aí a sustentabilidade dentro das organizações que têm um sistema de gestão. E nada impede de os objetivos de algum dos objetivos da organização, né, mesmo que seja ISO 9001, qualidade, ter como um dos objetivos principais ser uma empresa sustentável, né, e definir e estabelecer metas dentro desse novo ambiente, né, o âmbito aí de sustentabilidade. O Flávio também queria fazer uma pergunta, Flávio? Tá mudo, Flávio. Deu certo? Acho que o Flávio ficou tão envergonhado que ele até desligou a câmera. E assim, entendam, né, a parte de sustentabilidade é um assunto bastante novo, né, eu não sou especialista nesse tema, é uma coisa ou outra que a gente, mas assim, né, como eu falei, a parte vai ter maior facilidade, né, organizações que já estão acostumadas com sistemas de gestão. Nessa parte do meio ambiente que me assusta um pouco são vamos dizer assim, né, as exigências de documentação, não importa se é grande, se é pequeno, o pessoal vem, é um monte de coisa, é impressionante, né? E nesse ponto, contabilidade deixa muito a desejar, então assim, você tem que ir muito atrás mesmo, isso é bem complicado mesmo. A parte ambiental, né, fugindo um pouquinho aí da ISO 9001, falando, aí seria a 14001, de repente, ó, pode ser até uma outra palestra aí, né, a gente pode falar também. Mas o que é muito importante da 14001, que ela traz, né, que as organizações realmente enxerguem todas as legislações pertinentes ao negócio dela. A contabilidade, ela não tem condições de entender tudo aquilo que as organizações precisam atender. Então, ela cria mecanismos, né, para você identificar essas legislações, avaliar se aplicabilidade ou não, e como que você está atendendo, né? E ela te ajuda, porque você foge de algumas multas, né? Muito, e a gente sabe é impressionante, sim. Que multa ambiental não é nada barato, né? Não é mesmo. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo deu agora? Certo. Sim. Deu certo, Agora estamos, sim. Então, eu falando do Marcos, né? Porque essa questão de implantar uma empresa ISO, um certificado, é uma coisa que eu já vivi e eu sei que é bem complicado, não é uma coisa... Sim. Uhum. E se os teus sócios não querem, estão ainda relutando, não faça enquanto você não convencer eles, porque vai ser uma luta a convencer os funcionários, vai ter uma luta a convencer os teus, mas os teus sócios não estão querendo fazer, então, porque é muito difícil você criar essa nova
essa nova Mentalidade, né? mentalidade dentro da empresa como um todo. E só assim vai funcionar, se todos estiverem, pelo menos a maioria, né? Sim. Porque um vai convencendo o outro de que as coisas realmente funcionam e que dá resultado e que, no fim, vai tudo funcionar. Eu acho que essa é uma coisa que é muito importante. Os donos têm que estar muito conscientes de que vai trazer grandes resultados para a empresa. Tem que comprar a ideia. Tem que comprar a ideia. Você tem formas de mensurar os resultados antes e depois da implementação da ISO? Sim, é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Então, eu costumo dizer, e tem muitas organizações que também confundem objetivo com indicador, né? Exato. O objetivo é onde você está e onde você quer chegar num determinado tempo. E o indicador é ao longo do caminho se você está realmente, né? É uma conta matemática, se lá naquele período que você estabeleceu, você realmente vai atingir. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer quando você decide ter um sistema de gestão é entender onde eu estou e quais são os objetivos importantes que eu quero alcançar. Então, eu quero aumentar 50% o faturamento. Quanto que eu estou hoje, né? Até quando que eu quero atingir esse aumento de faturamento? E eu vou estabelecer as ações para que isso aconteça e qual indicador que vai demonstrar se eu estou atingindo ou não. Então, você tem que conseguir mensurar onde você está e onde você chegou, né? Isso é mandatório, né? Então, não é nem tipo assim, independe de consultoria que vai trabalhar, a ISO 9001 é mandatório que você consiga enxergar esse objetivo. Eu trabalhei numa empresa que foi ser implementada a ISO 9000 exatamente por questões de solicitação de cliente, coisas desse tipo. Então, fizeram uma série de mudanças na empresa para atender a norma. Aí veio o pessoal, fez a inspeção, deu o certificado, e assim que terminou, voltou tudo para o jeito que era, né? Porque eles não acreditavam que aquilo ali fosse trazer benefício, na verdade, fizeram a implementação e nem deram continuidade. Então, não dava nem para fazer uma avaliação, tipo, vamos trabalhar dessa forma por 3 meses, 6 meses, para poder ter, né, os indicadores, saber se melhorou, não melhorou. Não, o pessoal achava que eles estavam bons, que eles só fizeram aquilo para atender o pedido do cliente, terminou de atender, voltou tudo que era. Mas também tem uma coisa, né, João, é o seguinte, a norma, ela também passou por algumas transformações aí desde 87, né, quando a ISO 9001 ela começou. Então, em 94, 87, 94, era muito assim, você tinha que, era cara a crachá. O que você faz tem que estar escrito, e o que está escrito você tem que fazer, né? Então, era cara a crachá. E isso foi até mais ou menos o ano de 2000, né? Até a revisão de 2000. Até eu estava começando nesse mundo e eu achei um absurdo que o auditor ele deu uma não conformidade, que a área, estava escrito que a área comercial tinha que bolear o número do pedido, nunca vou esquecer, bolear o número do pedido com caneta azul. E o vendedor tinha boleado com a caneta preta. O auditor deu uma não conformidade. Uau. Aí você fala, gente, que benefício vai me trazer, né? Que melhoria no meu processo vai me trazer isso? Absolutamente nada, não agregou valor nenhum. Em 2008, houve uma revisão que já começou a falar sobre mentalidade de risco, e em 2015, né, que é essa versão que eu acabei mostrando para vocês, é a que veio realmente com essa visão estratégica, com mentalidade baseada em riscos, em oportunidades, em definição de objetivos. Não importa, você não precisa mais ter tudo que você faz escrito, né? Lógico, se você escrever, você tem que fazer como o escrito, mas tanto faz do jeito que a cor da caneta que você boleou, desde que você realmente esteja fazendo o processo e alcançando os objetivos que você determinou, né? Não adianta você fazer tudo conforme procedimento, mas a organização não está atingindo o resultado esperado. E é isso que a ISO 9001 ela trouxe nessa nova versão.
Uma pergunta, né? Eu entendi a ISO 9001, eu até compartilho com o pessoal aí que eu iniciei minha carreira lá em 1997, quando me formei no Senai também, no Suíço, e eu trabalhava em planejamento e controle da produção, foi anterior ao ano 2000, e exatamente, estava escrito lá, se você pegar o café com a mão direita, se está escrito que era com a mão esquerda, já está fora, tá não conformidade, pegou o café com a mão direita. Então, enfim, e agora com você compartilhando essa experiência e essas inovações na norma, visando produtividade. Mas eu pergunto assim, né, nesse trabalho de consultoria do auditor, né, o auditor, ok, ele vai checar se está a norma ou não, mas uma consultoria, né, que é tudo na vida a gente depende de um bom profissional. E a gente contratar um profissional experiente para ajudar a empresa a definir métodos, não as diretrizes da empresa. Quem define diretriz de uma empresa são os diretores, né? Mas, assim, definir métodos e formas da gente alcançar resultado e tal. Como que você enxerga hoje as consultorias aí? Como que os auditores estão trabalhando para servir mais como uns instrutores ali para a direção das empresas, ao invés de ser aquela pessoa que vai só ver o cara crachar se está na norma ou não está na norma, né? Não sei se você entendeu a minha pergunta aí. Eu acho que eu entendi. Vamos lá. Quando a gente fala, né, tem que tomar muito cuidado com consultorias, né? A gente tem consultorias muito boas e consultorias não tão boas, né? Muitas consultorias, elas vêm com um pacote pronto, né? Ela não está nem aí com o contexto daquela organização, qual é a cultura daquela organização. E aí ela já vem com um pacote pronto de documentos, procedimentos, para quê? Para o cara, né, passar pela auditoria e certificar, né? E pior, ela também cria uma dependência da empresa no consultor. Então, a ideia, por exemplo, a CBN, né? A CBN Consultoria, ela trabalha como? Ela trabalha no sentido de fazer com que as organizações elas consigam desenvolver, é claro, né? Ela trabalhando de forma como instrutor, né? Fazendo com que a organização ela consiga planejar o próprio sistema de gestão, alcançar as melhorias que ela precisa, e quando eu, quanto consultora, sair dessa organização, a organização ela consiga tocar o seu sistema de gestão sozinho, né? Mas, infelizmente, ainda tem muita consultoria que quer criar essa dependência e chega com pacotes prontos que o sistema de gestão vai ser mal implementado e não vai ajudar em absolutamente nada a organização. Tem que tomar muito cuidado. Ok, entendi. Mais para evitar desenvolver, escrever todo um procedimento cara crachá que não necessariamente está voltado para a produtividade da empresa, dos processos ali, né? Então, era isso mesmo. Porque cada empresa tem a sua particularidade, né? A sua necessidade também. Ok, obrigado. O Fernando colocou outra pergunta aqui, Juliana. O Brasil ou outros países podem contribuir para o aperfeiçoamento da norma? Sim. O que acontece, né? A cada mais ou menos 6 anos, a própria ISO, ela busca representantes de todos os países que implementam a ISO 9001, né? Então, baseado na estatística de número de empresas certificadas em cada país, ela convida representantes que auxiliam no processo de revisão das normas. Então, é uma revisão realmente mundial, não é uma localizada, não. Ela tem realmente todo esse processo de avaliação por diversos países. Show. Juliana, quais são suas mídias sociais para divulgação, contato? Eu posso dividir com vocês, né, essa apresentação. No final da apresentação, aí a gente tem o meu e-mail, né, o contato através do LinkedIn. E eu tenho o site, que na verdade ele está num processo de revisão, mas eu vou atualizar aqui,
E eu mando para você, Marcos, se você puder compartilhar aí Por favor. os contatos. Podemos aí compartilhar com a nossa turma aí, nossa time de network também, né, João? Isso aí. Só lembrando para todos, né, a apresentação ela foi gravada e nos próximos dias ela vai ser postada no nosso canal do YouTube. Então, além do pessoal que assistiu por aqui, o pessoal que assiste pelo nosso canal lá também vai poder assistir e seu contato vai estar divulgado lá também, Juliana. Pessoal, muito obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta para a Juliana? Não, eu gostaria só de agradecer a Juliana ter disponibilizado o tempo dela junto com o nosso grupo da ESB, poder participar junto conosco, e foi, assim, interessante. Eu posso dizer que eu tenho participado de alguns trabalhos, e entre eles tem algumas empresas pequenas e médias que estão participando dessa questão da ISO, e como o Flávio falou para o Marcos, e todo mundo fala, e a gente sabe, o primeiro trabalho, quando é feito, o próprio consultor ou quem vai abrir os trabalhos da ISO já informa logo que, se a alta direção da empresa não estiver realmente envolvida e interessada em desenvolver esse trabalho, é um trabalho que não vai ter sucesso, porque não vai ter aderência do grupo, não é isso? Mas agradeço muito a sua palestra hoje para nós, foi muito interessante. Eu queria agradecer a Yara, que eu fiz o convite a ela e ela está participando com a gente. Ela também é uma conhecedora nessa área, conhece bastante profundamente a Yara Reis, e ela está aqui junto. A gente tem trocado umas informações aqui no chat e ela tem gostado também, gostou bastante da palestra. Obrigado, viu, Juliana? Eu que agradeço, né, mais uma vez aí o convite, né, e se fiquem à vontade, né, outros temas, falamos já um pouquinho de ISO 14001, de repente falar um pouquinho sobre requisitos legais aí, né, para principalmente pequenas empresas. Estou aí à disposição, pessoal. Muito obrigada aí pelo espaço, e no que eu puder contribuir com o grupo, aí eu fico à disposição. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a Juliana pela palestra. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes, prestigiando, né, essa atividade que nós temos aí mensalmente com as palestras da ESB. A gente está com cada dia mais pessoas aí nos assistindo, cada dia aumenta, né, são pessoas diferentes a cada palestra. Isso é muito bom para nós, que é um número maior de pessoas que ficam tendo contato com as nossas atividades. E, em breve, nós vamos estar soltando um mailing aí, convidando todos vocês para a próxima palestra, que vai ser uma palestra sobre LGPD. Vai ser no final de agosto, não me lembro exatamente o dia, acho que é 25 de agosto, mas depois a gente divulga a data certinha, que também será uma palestra interessantíssima. A cada palestra... Curta o nosso canal, né, João? E curta o nosso canal. Está aí no chat o nosso canal do YouTube. E essas palestras, né, a cada vez a gente aprende sempre um pouco mais. Eu não sabia nada de como funcionava essa questão das normas ISO, agora já estou sabendo um pouquinho. E é muito interessante que a gente também, se precisar, tiver necessidade, se alguém conhecer uma empresa que está com esse projeto, com planos aí de implementação da ISO 9000, já sabemos aí da CBN Consultoria, para estar indicando a nossa amiga, a nossa colega Juliana, tá ok? Valeu. Maravilha, gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Valeu, Juliana, mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado pela recepção. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.